mídia, aquela figura do Kim Jong-un, o pessoal me pergunta, apoiava os que defendiam o sistema socialista de governo. Realmente o poder passa para o seu filho, que é lá em praça pública. Olha que maneira simples de governar, ou seja, se você não gosta realmente, e acaba morrendo. Logo, Kim Jong-un, com apenas 21 anos, assume o poder na Coreia do Norte. Observadores internacionais da ONU entrassem no país, ou seja, ele disse sim, vai sair a Terceira Guerra Mundial por isso. Por quê? Até porque, por bomba, agora é só por Twitter, tá bem mais moderninha, coisa agora chique, né? A nível mundial, a ponto de chegarmos ao fim da Síria, muita gente comentando, muita gente assistindo. Não se esqueça de se inscrever. Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui de novo para mais um vídeo do canal, dessa vez falando sobre um outro tema bastante atual que vem caindo ultimamente em muitos vestibulares, principalmente no Enem, e como eu digo, falar sobre atualidades é sempre muito importante. Nós vamos falar dessa vez sobre a guerra, sobre a Coreia do Norte, todo esse conflito que sempre está aparecendo na mídia, aquela figura do Kim Jong-un, o pessoal me pergunta muito. O professor Fernandão, quem que é o Kim Jong-un? Da onde ele surgiu? Por que ele faz isso? Por que essa briga dele com os Estados Unidos? Então é muita confusão, é muita bagunça, é muita informação. A gente não entende direito, a gente fica meio perdido no meio de tanta informação. Então o que a gente tem que fazer nessa hora? A gente tem que colocar nossa cabeça no lugar, a gente tem que organizar o pensamento e entender direitinho tudo que acontece. E para isso a gente tem que utilizar a história, né? E para utilizar a história a gente tem que voltar ao passado e compreender um pouquinho tudo que aconteceu. Então nós vamos agora voltar lá no finzinho da década de 40, começo da década de 50, quando o mundo passava pelo final da Segunda Guerra Mundial, que termina em 1945, período da Guerra Fria, bipolarização mundial. Polarização, polos, ou seja, o mundo estava dividido em dois polos, de um lado os países capitalistas liderados pelos Estados Unidos, de outro lado os países socialistas liderados pela União Soviética. A Coreia até então era um país só, que tinha um grupo de pessoas, de coreanos que apoiavam que o país deveria ser governado sobre o sistema socialista de governo. De outro lado, nós tínhamos um grupo de coreanos que apoiavam que o país deveria ser governado sobre o sistema capitalista de governo. Então, em 1950, começa a chamada Guerra das Coreias. Começa um conflito armado entre a população, coreano brigando com coreano para saber qual sistema deveria ser implantado dentro do próprio país. E óbvio que tanto a extinta União Soviética apoiava os que defendiam o sistema socialista de governo e os Estados Unidos, obviamente, apoiavam aqueles que defendiam o capitalismo. A Guerra das Coreias, ela durou 3 anos. Em 1953, eles decidiram assinar um armistício. E aqui é um ponto muito importante, viu galera, que vocês têm que ficar muito atentos a isso. Foi assinado um armistício. Essa palavra é muito importante. Um armistício não significa o fim da guerra. Por isso que não é errado dizer que a Guerra das Coreias não terminou ainda. A Guerra das Coreias ela inicia em 1950 e, na verdade, no papel ela ainda não terminou até hoje. Foi assinado em 1953 um armistício, construído um muro e as Coreias foram divididas. De um lado a Coreia do Sul capitalista com a capital em Seul, do outro lado a Coreia do Norte socialista com a capital em Pyongyang. O que significa um armistício? Uma trégua, ou seja, eu não te ataco e você não me ataca por um momento, por um período. É lógico que esse armistício já dura mais de 50 anos, ou seja, mais de 5 décadas. Tudo leva a crer que ele é um armistício bastante duradouro, mas é sempre uma área de tensão, de bastante agitação. Dentro da Coreia do Norte, após a assinatura deste armistício, surge então uma família muito emblemática da história política norte-coreana, que é a família Kim.
Quem é essa família? É uma família que assume o poder de uma maneira ditatorial. O primeiro grande líder norte-coreano é o senhor, os nomes são feios, tá? É o senhor Kim Il-sung, que é considerado até hoje o grande líder norte-coreano. Kim Il-sung assume o poder dentro da Coreia do Norte, obviamente implanta o sistema socialista do poder e também comanda o país através de uma forma ditatorial de poder. E vale sempre a pena ressaltar, um governo ditatorial é um governo que não permite à população liberdade de expressão, não permite à população o direito de se expressar ou ter opiniões contrárias e divergentes. Isso é o que peca principalmente num governo ditatorial. No início, a população vivia muito bem. Por quê? Porque a União Soviética era o grande parceiro econômico pelo fato da Coreia do Norte ser socialista. A União Soviética apoiava muito a Coreia do Norte. Então, no início, a Coreia do Norte era um país muito próspero, que ia muito bem, com grandes indicadores de vida, de qualidade de vida e também com bom indicador também econômico. Kim Il-sung fica um longo período no poder e acaba morrendo. Quando ele morre, naturalmente o poder passa para o seu filho, que é Kim Jong-il, que assume o poder. Vocês podem ver que os nomes são a beleza, né? Então não reclame do seu, veja que tem pior. Kim Jong-il assume o poder e transforma o seu pai como imortal. O que é isso, Fernando, imortal? Ele decide transformar a figura de seu pai como o grande líder norte-coreano. Então, na Coreia do Norte, nós temos, na verdade, sempre dois grandes líderes. O atual e a figura de Kim Il-sung, o primeiro grande líder norte-coreano. Ou seja, para perpetuar a família Kim no poder. Então, tem lá até hoje em Pyongyang tem uma grande árvore que simboliza Kim Il-sung, para dizer que a memória dele está sempre viva e ele está sempre lá como o grande líder norte-coreano. Kim Jong-il dá sequência a tudo aquilo que seu pai fez no poder. Continua governando de uma maneira ditatorial e continua com o apoio da União Soviética. Só que durante o governo de Kim Jong-il, diferente do seu pai, ele pega ainda um período de prosperidade da União Soviética, só que também ele já pega aquele fim da década de 80, que é o período em que a União Soviética começa a entrar na fase da decadência. A década de 80 é o período em que a União Soviética já começa a dar sinais de fracasso. É o período em que a gasolina da União Soviética, sabe quando vai acabar a gasolina do carro, que já dá aquela tossida, que já está quase acabando a gasolina, que o carro vai dar aquela engasgada? A União Soviética já estava mais ou menos assim. Então, Kim Jong-il já percebe que a União Soviética já não é mais lá aquele grande parceiro econômico, o principal parceiro econômico, e ele começa a enfrentar uma grande dificuldade de governar o seu país. Lógico, ele perdeu o seu grande aliado econômico, e aí ele começa a enfrentar uma grande crise econômica e também social. Só que a população não tinha o direito de se manifestar, porque quem se manifestasse contra a figura de Kim Jong-il, que além de um grande líder norte-coreano, não vamos nos esquecer que ele era um ditador. Ele resolveu de uma maneira muito prática. Ele prendia e mandava fuzilar em praça pública. Olha que maneira simples de governar. Ou seja, se você não gosta de mim, eu tenho um remédio muito simples. Eu te mando fuzilar em praça pública, problema resolvido. Quer calmante melhor que isso, só maracujina, né? Então, ou seja, não gostou de mim? Bala na testa ou na nuca, problema resolvido. É assim que os governos ditatoriais resolvem os seus problemas. E Kim Jong-il vai tocando, arrastando a Coreia do Norte durante muito tempo, levando a população a uma miséria total, um caos total. E por que tudo isso nunca veio à tona? Muita gente pergunta assim, pô, Fernandão, mas a gente não tem notícia disso
Não, desculpem, não tem relatos disso tudo? Lembrem-se, gente, em países governados por ditadores, as empresas responsáveis por notícias são as empresas estatais, ou seja, controladas pelo governo. Eles só mandam notícias que interessam, ou seja, o país está uma maravilha, tá tudo bem, são todos bonitos, cheirosos, lindos, maravilhosos, a economia vai bem. Então eles só mandam aquilo que é interessante a eles. É óbvio que eles não vão soltar que o país está ruim, que a economia está horrível. Isso não é interessante para eles. Então eles manipulam as informações literalmente e eles só soltam para o mundo aquilo que realmente interessa para eles. Por isso que as informações verdadeiras não chegam para nós. Para quem tenta sair da Coreia do Norte, até hoje é assim. A pena para quem tenta fugir de lá é a morte por fuzilamento, tá? Ou a prisão. Então é muito difícil. Os poucos que conseguem fugir de lá relatam que a situação é de uma miséria total, é um caos total, a população passa fome literalmente. Ou seja, não é um bom lugar para se ver como nós vemos como as agências estatais norte-coreanas divulgam. Bom, Kim Jong-il, então, governa a Coreia do Norte aos trancos e barrancos, literalmente, e acaba morrendo. Logo que morre, é então que surge a figura principal do nosso vídeo de hoje, tá? Que é o tão famoso e falado Kim Jong-un, que está sempre aí na mídia. Seu filho, de apenas 21 anos de idade. Bom, a primeira surpresa é ele assumir o poder tão novo. Normalmente, por costume, não se assume o governo na Coreia do Norte com tão pouca idade. Isso daí chocou até mesmo os norte-coreanos e principalmente a imprensa internacional. Não se imaginava, ele tem mais filhos, o Kim Jong-il teve mais filhos, imaginaria que ele fosse escolher outro filho. Na verdade, ele deixa o poder a Kim Jong-un com apenas 21 anos de idade, não se sabe o motivo. Mas fato é que Kim Jong-un, com apenas 21 anos, assume o poder na Coreia do Norte. Até então era uma incógnita, ninguém sabia nada da vida dele, era uma pessoa totalmente desconhecida da mídia, da imprensa, um país fechado, não era aberto para absolutamente nada. E quando Kim Jong-un assume o poder, ele começa rapidamente e de uma maneira assustadora a dar início com uma pressa muito grande a um plano de crescimento do projeto nuclear norte-coreano. Isso começou a causar uma grande inquietação na ONU. Ou seja, se ele está querendo construir bombas nucleares, algo ele está querendo fazer com essas bombas nucleares, ou seja, ele tem uma finalidade para isso. Então, a ONU rapidamente se movimentou, foi consultá-lo e disse: olha, nós vamos mandar observadores internacionais para ver o que você está fazendo, como você está fazendo, que potências são essas bombas. Ele simplesmente se negou a permitir que os observadores internacionais da ONU entrassem no país, ou seja, ele disse simplesmente: não, eu não quero que entre no meu país e pronto. Quando ele disse isso, tá, a apreensão ficou ainda maior. Para piorar a situação, ele começou então a promover uma série de ameaças e uma série de provocações destinadas à Coreia do Sul. Lembrem-se, gente, a Guerra das Coreias não terminou. Foi assinado um armistício, ou seja, uma trégua que dura 50 anos. Ele começou a fazer testes com mísseis no Mar das Coreias. Ele solta direto, ele solta mísseis ali próximo ao Mar da Coreia, sempre ali numa tentativa de demonstrar: olha, eu tenho mísseis capazes de chegar ali e atingir vocês. Isso tudo foi causando uma apreensão no mundo inteiro. Ninguém entendia ao certo o que Kim Jong-un queria, quem era este homem. O mundo inteiro começou a pesquisar
um pouco mais sobre essa figura tão enigmática que do nada apareceu na mídia como grande líder norte-coreano, e aí foram pesquisar um pouco sobre a vida dele e revelações surgiram, e muitas delas bizarras. Bom, ele mandou assassinar o meio-irmão dele no aeroporto com veneno. Ele matou o tio dele porque foi crítico ao governo dele, ou seja, o tio fez uma crítica ao governo, falou, não concordo com muita coisa que ele faz, ele mandou assassinar o tio, ou seja, uma coisa bem básica, olha, não concordo com o que o meu sobrinho faz, ele manda matar o tio. E, vamos falar a verdade, né? Kim Jong-un, que me desculpa, mas tem um cabelo que, meu amigo, parece um abacaxi na cabeça, tá? O cabelo feio que dói, né? Ah, vão dizer assim, não, Fernandão, sabe o que é? Aquilo é cabelo militar, né? É corte militar, porque ele é líder militar. Mentira, tá? Corte militar é diferente. Você vê o corte dos militares brasileiros, é muito mais bonito que isso. Aquilo não é corte militar, ah, não, mas é corte militar norte-coreano. Ah, então, se é corte militar norte-coreano, ele faltou das aulas militares, porque ele tá com uma barriga, viu, meu amigo? Ele faltou do tal do TFM, Treinamento Físico Militar. Aquele cabelo dele tá horrível, tá? Parece um abacaxi na cabeça. Quinzinho, vamos fazer o seguinte. Papo de amigo. Vem pra Catanduva, tá? Minha cidade. Vai no Deco aqui, ó, onde eu corto cabelo. O Deco não cobra, tá? Ele dá um tapa aí, deixa você com o cabelinho no jeito, pra você fazer um rolezinho chavoso, tá? Porque esse teu cabelinho é de doer, meu amigo. Ô, cabelo feio, parece que você tá com abacaxi na cabeça, meu filho. Muda esse cabelo, coisa horrível, meu filho. Cabelinho triste que dói. Tudo bem que o do Trump é feio, do Temer é feio, mas o teu tá, ó, passou da hora, hein, meu amigo. Ô, cabelinho triste, hein? Mas pra não virar sessão, né, embelezamento aqui, vamos voltar a coisa interessante do vídeo, mas tinha que falar do cabelinho dele que, ô, cabelinho triste que dói, né? Nossa senhora, tudo bem, eu também não tenho cabelo, vamos... Segue o vídeo. Bom, cabelos à parte, tá? Que o cabelo dele me deixa louco quando eu falo aquele cabelo horrível, tá? Voltamos aqui. Além de provocações à Coreia do Sul, o cabelinho de abacaxi do Kim Jong-un começou a fazer o quê? Ele começou também a provocar quem? A nossa querida calopsita americana, que é o nosso querido Donald Trump, tá? Ele começou então, Donald Trump, em uma das convenções da ONU, já que a Coreia do Sul é uma aliada histórica dos Estados Unidos, o Donald Trump nada mais normal do que disse que é aliado da Coreia do Sul e iria defender a Coreia do Sul, e ele simplesmente disse que teria mísseis o suficiente para atacar também os Estados Unidos. Bom, simplesmente falou isso, tá? Tipo assim, ó, se você não ficar quieto, eu também tenho bomba para atacar em você, né? Simplesmente jogou pedra no cacho de abelha. No cacho de abelha, né? Vai jogar abelho, foi um erro horrível, tá? Jogou pedra no cacho de abelha, né? Vai cutucar bem. Bem quem? O rei da treta, né? Vai mexer justamente com quem? Com o cara que adora briga. Ainda mais o Trump, que não tem um parafuso na cabeça. Aquilo deixou o Trumpzinho louco. Se o homem já tá babando, querendo briga, agora já tá salivando. Então você imagina a situação. O Trump de um lado, tá? Tremendo, louco de vontade de arrebentar com a Coreia do Norte, tá? E ele do outro lado, doidinho de vontade de testar suas armas químicas, atômicas, em cima da Coreia do Sul ou em cima dos Estados Unidos, ninguém sabe ao certo. Bom, de fato e concreto, o que nós temos aqui, Fernandão? Pode aquela pergunta clássica, né? Porque o pessoal morre de medo da tal da Terceira Guerra Mundial. A pergunta que eu mais escuto, né? Pode ter a Terceira Guerra Mundial? Esses dias saiu uma briga aqui do vizinho aqui de baixo, vieram perguntar para mim, Fernandão, vai sair a Terceira Guerra Mundial? Bom, vamos responder essa pergunta. Não vai sair a Terceira Guerra Mundial por isso. Por quê? Até porque quem são os grandes aliados da Coreia do Norte? A China e a Rússia. A própria China e a própria Rússia, percebendo que o Kim Jong-un, cabelão do abacaxi, rei do rolê chavoso, tá meio
que a cabeça meio fora do lugar tá passando os limites, eles mesmos já falaram, ó, dá uma baixadinha, sabe? Vai de boa, dá uma maneirada. Eles mesmos estão dando uma sufocada para ver se ele abaixa um pouco o ímpeto dele de violência. E do outro lado você tem o que? A ONU também tentando dar uma acalmada nessa história. Ou seja, para se ter, é o que eu sempre digo para vocês, gente, para se ter uma terceira guerra mundial, você tem que ter um conflito envolvendo grandes nações. O que você tem de fato e concreto hoje? Você tem uma tensão mundial, muito grande entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, por conta, isso vem desde 1950, da Guerra das Coreias, tá? E você tem o quê? Uma tensão entre Coreia do Norte e Estados Unidos. Mas você tem mais uma agressão no campo verbal, tá? É até bonitinho que eles trocam, desculpem, eles trocam até briga, né, por Twitter. Tá bonito agora, tá? Geração bonita. Antigamente eles trocavam briga por bomba, agora eles trocam por Twitter, tá bem mais moderninha, coisa agora, tá tudo chique, né? Agora manda WhatsApp, manda Messenger, Twitter, agora as brigas estão muito modernas, tudo high-tech agora, né? Agora briga, agora eles mandam emotion, né? Já vai ser hashtag, mas logo eles viram tudo BFF, Best Friend Forever. Então, é isso que nós temos hoje, tá? Nós temos uma tensão muito grande entre Coreia do Norte, Coreia do Sul e também Coreia do Norte e Estados Unidos, mas sem chances, aparentemente, de um confronto a nível mundial a ponto de chegarmos a uma terceira guerra mundial. A Coreia do Norte vive um estado de calamidade social e financeira por conta do sistema socialista que arrebenta com a população. Os poucos que conseguem fugir de lá descrevem um cenário péssimo, tá? E condições muito complicadas de vida. Bom, esse foi o vídeo de hoje, viu? Espero ter ajudado vocês novamente. Galera, continua compartilhando, continua curtindo. O último vídeo que eu fiz ficou muito legal sobre o conflito na Síria. Muita gente comentando, muita gente assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal, isso é muito importante, tá? Vai comentando, se eu cometi algum erro, me corrijam, vão pedindo sugestões de vídeo, tá? Isso é muito bacana, isso é muito legal. Dê o like aí de vocês, dê sugestões. Espero ter ajudado mais uma vez. Eu vou gravando sempre que der aí. Um abraço e fui. Valeu, moçada!